Fala pessoal, tudo certo com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos para mais uma aula. Nessa aula aqui eu quero falar com vocês, vai ser coisa bem rápida, bem breve, tá? Então eu quero falar com vocês sobre a força magnética que atua sobre uma carga elétrica. Bom pessoal, existem algumas condições para isso. Experimentalmente percebe-se que a força que vai agir, a força magnética que vai agir sobre uma carga elétrica quando ela penetra em um campo magnético vai depender do ângulo de entrada, ou seja, dependendo da maneira com que a partícula carregada ela entra no campo magnético, ela vai sofrer uma força magnética ou pode acontecer até dela não sofrer força magnética nenhuma. Tá bom, pessoal? Então, o requisito principal para que uma carga elétrica sofra a ação de uma força magnética dentro do campo magnético é o movimento dela. Então, eu já posso dizer que uma carga elétrica dentro de um campo magnético parada não vai sofrer a ação de uma força magnética. Agora, também não quer dizer que basta ela se mover, para que uma força magnética atue sobre ela. Não, também existem alguns casos que a força magnética não vai atuar sobre uma carga elétrica, beleza? Mas isso a gente vai ver, vou mostrar melhor para vocês. Então acompanhem comigo nessa figura aqui no quadro. Pessoal, a gente tem aqui uma situação, um esboço aqui, indicando dois ímãs, Aqui tem um ímã, aqui tem um outro ímã. Eu estou colocando aqui de modo simplificado, tá bom? Então digamos que esse lado aqui é um polo norte e esse lado aqui é um polo sul, tá bom, pessoal? Aqui eu estou colocando esse bloquinho aqui, parece ter um polo só e esse daqui também só um polo, mas a gente sabe que os polos de um ímã não podem ser separados, tá? Eu estou considerando isso daqui só para a gente entender essa situação. Então, digamos que desse lado tem um polo norte e desse lado aqui tem um polo sul. Em relação às linhas do campo magnético, a gente sabe que elas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul, beleza? Então, essas linhas aqui representam as linhas de um campo magnético. Então, ele está orientado para cá, ó. Ele está orientado para a direita. Muito bem. Então, digamos que nesse ponto aqui a gente tenha uma carga elétrica, tá? Bem nesse pontinho aqui a gente tem uma carga elétrica. E digamos ainda que essa carga elétrica seja positiva, tá bom? Bom, então, nessa posição aqui, a carga elétrica, ela está se movendo. Vamos considerar que ela está se movendo com uma velocidade representada por esse vetor aqui. Então, a partícula carregada, ela entra nessa região de campo magnético com uma velocidade orientada dessa maneira. Bom, pessoal, nesse caso aí, subentende-se que vai surgir uma força magnética sobre essa carga, tá? Essa força magnética está sendo representada por esse vetor aqui. O que a gente constata? Desde que exista uma força magnética sobre a carga, a gente constata que essa força magnética aqui, ela é perpendicular ao vetor que representa a velocidade da partícula. E ao mesmo tempo, ela é perpendicular ao vetor que representa o vetor campo magnético. Então, ela é perpendicular a esse vetor aqui, que é o vetor campo magnético, e ela também é perpendicular a este vetor aqui, que representa a velocidade. Portanto, desde que surja uma força magnética sobre a partícula, essa força ela vai ser perpendicular, ou seja, ela vai formar um ângulo de 90 graus, tanto com o vetor que representa a velocidade, quanto com o vetor campo magnético, tá? Essa característica é muito importante, pessoal. A força magnética que atua sobre uma partícula carregada que entra num campo magnético é sempre perpendicular à velocidade e ao próprio campo magnético, tá beleza? Agora a gente precisa determinar, aprender a determinar as características do vetor força, Aqui, ó, esse aqui é o vetor força magnética. Então, como a gente sabe, todo vetor tem direção, sentido e intensidade, que é o módulo dele. Bom, a gente tem que aprender a definir isso para esse caso também. Mas como que a gente vai definir a direção e o sentido do vetor força magnética? Pessoal, a gente vai utilizar aquela regra que nós já vimos nas aulas anteriores aqui, que é a regra da mão direita, tá? É o seguinte, a gente vai aqui, ó, utilizar esses dois vetores, velocidade e o vetor campo magnético. A gente vai utilizar a mão direita, tá?
Pessoal, aqui o desenho, a gente tem que entender, né? Pelo desenho aqui vai ficar um pouco mais complicado a gente perceber isso. Mas a gente tem que entender que esse vetor velocidade aqui, ele é perpendicular ao quadro, tá bom? Aqui onde eu desenhei o vetor campo magnético, ou melhor, o vetor velocidade aqui, considere que ele está saindo aqui, ó, do quadro dessa maneira, tá bom? Então você vai pegar esses 4 dedos aqui, ó, utilizando a regra da mão direita, vai pegar esses 4 dedos e a gente orienta na direção da velocidade, pessoal, não esqueçam disso, ó. Esses 4 dedos aqui a gente orienta na direção da velocidade. E aí a gente vai deixar o polegar esticado, né, naquela posição de joia, de beleza. E a gente imagina esse vetor velocidade, que a gente empurrando esse vetor velocidade de tal maneira que ele vai se alinhar aqui com o vetor campo magnético. Olha só, imagina aqui, ó, o vetor velocidade, como eu falei para vocês, imagine ele orientado assim, ó, pelo desenho a gente não percebe, mas imagina ele orientado assim. Então é como se você fosse empurrar o vetor velocidade para ele se alinhar com o campo magnético. Então com a mão direita, ó, empurrando, olha para onde que o polegar aponta, para cima. Por isso que nesse caso aqui o vetor força magnética tem esta orientação aqui, ó, vertical para cima, tá bom? Agora, essa regra que eu acabei de mostrar para vocês, a regra da mão direita, funciona exatamente assim quando a carga é positiva, tá? Mas e se a carga for negativa? Não tem problema. Se a carga for negativa, você faz a mesma coisa, ó, dedos alinhados na direção da velocidade, empurrando como se ele fosse alinhar ao vetor campo magnético. O polegar aponta para cima. Mas se a carga for negativa, ao invés da força ser para cima, a força seria para baixo. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente representa a direção e o sentido do vetor força magnética que vai surgir nessa carga aí. Agora, a intensidade do vetor força magnética é dada pela seguinte expressão. Esta expressão aqui, pessoal, a força magnética é igual à carga, né, o valor da carga, vezes o valor da velocidade, vezes o valor do campo magnético. Então a gente pode perceber que aqui é toda uma multiplicação, né? E aqui embaixo a gente tem um ângulo θ. Que ângulo θ é esse? Olha, esse ângulo aqui é o ângulo que existe entre a velocidade, né, o vetor velocidade, e o vetor campo magnético, tá? O ângulo θ é o ângulo que existe aqui, ó, entre esses dois vetores aqui. Aqui está o ângulo θ, entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Pessoal, e aqui vai entrar o seno desses ângulos. Agora vamos pensar o seguinte, quanto equivale o seno de 0 graus? Quanto que é o seno de 0? É 0. Então, se aqui eu tiver um ângulo 0, seno de 0 vai dar 0. Portanto, independente de quaisquer valores que tiver aqui, se esse ângulo for 0, a força magnética vai ser 0 também, né? Então aqui, ó, se θ é igual a 0, a força magnética vai ser igual a 0 também. Significa, quando esse ângulo aqui é 0, que a velocidade e o campo magnético são paralelos. Olha, o campo está para lá e a velocidade estaria para lá também. Agora tem um outro caso. E se esse ângulo θ fosse de 180 graus, ou seja, o campo magnético está para lá e a velocidade fosse para cá, ou seja, se eles fossem antiparalelos. Aí cabe perguntar, né? Quanto vale o seno de 180 graus? Também é 0. E nesse caso a gente teria uma força magnética igual a 0 também. Beleza, pessoal? Perceberam isso daí? Olha só. Através da expressão, se esse ângulo aqui for 0, é porque a velocidade e o campo magnético são paralelos. Aí a força magnética vai ser 0 também. Se esse ângulo aqui for 180 graus, significa que o campo magnético aponta para um lado e a velocidade aponta para o outro. Eles são antiparalelos. Aí a força magnética vai ser 0 também. Agora resta um outro ângulo interessante a gente falar, que é o ângulo de 90 graus. Pessoal, quando o ângulo for 90 graus, a gente sabe que o seno de 90 graus é 1, né? Aqui, ó, seria seno de 90 graus daria 1, que é o maior valor do seno possível. Portanto, quando esse ângulo θ aqui, ó, for de 90 graus, a gente vai ter a força magnética máxima. Então, pessoal, aqui, ó, se o ângulo θ, esse ângulo aqui, entre a velocidade e o campo magnético for 90 graus, a gente tem a força magnética máxima. Beleza, pessoal? Então, com isso daí, a gente fecha essa aula aqui sobre força magnética. É possível existir uma força magnética sobre uma carga elétrica quando ela penetra em um campo magnético, tá bom? Agora, dentro dessas condições, se o ângulo entre a velocidade e o campo magnético for 0, a força é 0.
Se o ângulo for 180 graus entre a velocidade e o campo magnético, a força também é zero. E se o ângulo for de 90 graus, aí a força magnética vai ter o seu valor máximo, tá? Então existem todos os outros ângulos aí que vai ter um valor de uma força entre zero e a força máxima, que é quando o ângulo vale 90 graus. Beleza, pessoal? Então é isso daí, forte abraço para vocês e bons estudos!